Você tem falado sempre aqui sobre esse enfraquecimento do governo, né? Não só sob o ponto de vista político, né? Mas essa dificuldade, essa perda ou falta de projeto, né? Você tem falado que o governo está desesperado. Será que esse enfraquecimento do governo pode reverter esse cenário que desenhou o deputado Nicolas na entrevista, de cerco, de perseguição político-ideológica? À medida que o governo Lula perca apoio, isso pode mudar, Dantas? O Brown, não pode ficar a direita e a centro-direita não pode ficar à mercê das conveniências do centrão, porque é disso que se trata. Como eu já disse aqui uma vez, um governo fraco serve a quê? Serve ao aparelhamento de quem tem força. Hoje quem tem força, a turma do centrão, Lira lá no comando da Câmara. Ele quer o quê? Ele quer ocupar a máquina federal. Então ele quer o Lula bem fraquinho para ocupar essa máquina, como fez com o governo Bolsonaro. A mesma coisa, a mesma estratégia. É mais lucrativo do que entrar num processo de impeachment. Agora, eu queria retomar ao início do meu comentário para dar um exemplo do que eu estou falando. Hoje, o Janones publicou esse tweet aqui. A produção, por favor, coloca na tela. Urgente. Investigações apontam que o PL de Minas Gerais burlou a cota mínima das candidaturas femininas para a Câmara. Ao que tudo indica, o TSE deve considerar o argumento e caçar Nicolas Ferreira e demais deputados federais da sigla. Tá lá, 282.009 visualizações, 14 mil curtidas. Olha, o que a gente fez? Pediu a equipe, entrou em contato com a Justiça Eleitoral, não encontrou nada. O TSE respondeu à nossa equipe aqui, não há nada sobre nenhuma investigação, nenhum procedimento em curso sobre isso. Isso é o quê? Se não fake news. Então, cabe a alguém da oposição, talvez até o próprio Nicolas, que é da bancada mineira, né? E aí está sendo alvejado pelo próprio Janones, acusar, ir lá e denunciar. Olha, o sujeito está aqui fazendo fake news, está espalhando fake news. Em vez de se lamentar na internet, falar do que pode acontecer, buscar um engajamento, atue de forma técnica. Aliás, sabe quem teve o mandato cassado do TRE e ficou sob a decisão final do TSE, justamente por esse tipo de fraude ao voto feminino? Põe o outro print, por favor, produção. O Janones, em 2020. Está lá. TRE caça deputados do Avante, do seu partido, e pode tornar Janones inelegível. O TRE tomou essa decisão. Esse caso, claro, foi ao TSE. Aí me perguntam, qual foi a decisão? A gente está esperando um posicionamento do TSE. Por que o próprio deputado Nicolas ou qualquer um da oposição não vai lá cutucar o TSE? Vem cá, o que vocês fizeram com esse processo aqui? É disso que se trata, gente. Isso é atuar profissionalmente. Não adianta ficar resmungando, chorando, atacando, ofendendo, buscando engajamento nas redes sociais. Atue profissionalmente. No mínimo, você vai expor uma preferência de determinados setores do judiciário por determinados políticos. Está faltando, Beraldo, essa atuação profissional, como falou o Dantas? Eu acredito que está sim, bastante. Eu acho que esse tipo de coisa, os exemplos que foram trazidos, deixam muito claro como existe toda uma força da esquerda, desses atores que hoje estão em alta junto ao judiciário, para usar das mesmas armas que eles vivem condenando a oposição de usar. E aí é esse governo que está aí promovendo a aprovação de um PL da censura, que quer criar um órgão censor no Brasil para determinar ele próprio, governo, o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais. E é impressionante como tem veículo de imprensa apoiando essa iniciativa do governo, porque esses veículos têm a impressão que conseguirão passar por cima das plataformas e receber dinheiro. Não passa por convicção. Esses veículos estão interessados na grana e, a partir daí, dão palanque, dão palco para a atuação de deputados e representantes da esquerda que ficam entrando com ações à torta e à direito no judiciário e vão tendo na imprensa amiga
um respaldo aonde o público em geral passa a ter a impressão de que eles estão certos. Ora, esse é um jogo tão bem combinado que não é possível que a gente não tenha uma atuação da oposição, da direita brasileira, efetiva, mais inteligente e em busca de aliados. Porque senão nós não vamos conseguir vencer. Eu discordo do que o Mota falou, dessa busca por sensatez. Não foi a sensatez que permitiu que os Vietcongs expulsassem os americanos do Vietnã. Não, foi tesão, foi vontade de lutar, foi vontade de defender o seu país, aquilo que eles acreditavam. Isso é que permitiu que eles não perdessem aquela guerra para a maior potência mundial na época. Aqui no Brasil, a oposição precisa ter esse mesmo tesão em lutar por aquilo que acredita, com organização, determinação, trabalho incansável pelos próximos 4 anos, pelo menos. E se fizermos agora um bom trabalho, teremos a oportunidade de colocar essa corja para correr daqui a 3 anos e meio. Olha, Beraldo, a gente não precisa nem chegar nas vias do entumecimento, de fato, do tesão. Basta profissionalismo, né? Tantos assessores um deputado tem, nenhum foi capaz de ter a atitude profissional que o Dantas teve, checar fatos contra fatos e mostrar uma pesquisa simples. Quanto tempo, Dantas, você levou para chegar a esses fatos, fazer essa checagem toda? É uma coisa simples com a internet hoje. Não se precisa mais ter sequer deslocamento. Com um telefone e um computador você resolve tudo. Aliás, só com um smartphone você resolve tudo. E aí eu pergunto, de fato, a gente vai ficar criticando a contratação da Margarida, amiga da Janja, enquanto a direita não contratou um profissional que não precisa nem ter tesão, mas que fosse capaz de fazer essa checagem simples que o Dantas nos trouxe e elucidou toda a questão e mostrou quem é o real produtor de fake news, Janones. Algo mais, Dantas? Não, é isso. Eu já escrevi até artigos sobre a licença que parece que o Janones, nesse caso, tem para mentir. Ele, naturalmente, não está sozinho, né? Ele é uma das lideranças de um grupo que tem atuação ativa nas redes sociais, alguns com mandato, outros sem mandatos, mas que fazem da sua rotina a desinformação. E você não vai ver agência de fact-checking, você não vai ver justiça, você não vai ver ninguém atuando para inibir esse tipo de questão. Olha, pelo menos o mínimo que se espera, e eu espero como cidadão, é que parlamentares ativos possam questionar juridicamente este deputado. É o mínimo que o eleitor espera. É este mesmo eleitor que foi às ruas, que foi às redes fazer pressão para impedir a aprovação urgente do PL das fake news, para evitar a censura. Então tá faltando aqui, ó, arregaçar as mangas da camisa e trabalhar. Nossos queridos parlamentares gostam muito de falar. Falar é fácil. Colocar a mão para fazer dá trabalho. Estudar dá trabalho. Se informar bem dá trabalho. Entrar tecnicamente com uma ação ali dá trabalho. Poucos são os parlamentares, e você conta, acho que nem numa mão, os parlamentares que têm esse tipo de atuação. O Kim é um deles. Toda hora ele vai, entra no TSE, entra no STF, questiona. O Deltan era outro, que conseguiu, inclusive, a abertura de um processo de investigação contra a ministra do Turismo, e ele foi lá cutucar o Ministério Público no Rio de Janeiro. Infelizmente já não está mais aí para poder fazer esse tipo de trabalho. São pouquíssimos, são raros. O Van Hatten está aí fazendo, foi lá o pessoal do Novo, puxou um abaixo-assinado para a CPI da Lava Jato. Gente, se vocês não materializam aquilo que vocês acreditam em ações, vocês não servem para nada. Vocês não servem ao eleitor, vocês não servem à sociedade brasileira. E vocês não terão outro mandato. Aliás, isso já vem acontecendo com outros deputados que não conseguiram se reeleger por falta de ação, falta de capacidade de materializar o seu mandato em ações concretas
que realmente signifiquem alguma coisa, seja na proposta, sejam com propostas legislativas, sejam nessa disputa jurídico-política que ela se transformou talvez no carro-chefe do embate ideológico, do embate político, do embate das forças, dos poderes aqui em Brasília, e esse embate ele é diário. Então, ou vocês assumem isso, entram no embate de forma profissional, se preparam, ou vocês vão ficar assistindo o jogo da esquerda ser jogado e o resultado é natural. Se você, em vez de jogar no seu campo adversário, uma boa retranca, um bom ataque, você fica ali, na lateral do campo assistindo, ou fica parado reclamando com o juiz, vai tomar de goleada. Beraldo, e no comecinho da transmissão a gente estava falando, né, no YouTube, na Panflix, naqueles minutos de conteúdo exclusivo, a gente estava falando sobre o editorial do jornal Estado de São Paulo, que foi divulgado hoje e que fala do que seria o revanchismo do governo Lula. Será que à medida que se acentue esse revanchismo, que haja uma escalada nessa tensão do governo federal com opositores, a gente não vai ter reações do Congresso Nacional? Vai seguir dessa forma como está e as negociações acontecendo como se fosse um ambiente normal? Você acha que isso pode mudar ou não, Beraldo? Olha, infelizmente a gente tem uma parte significativa do Congresso Nacional que está ali buscando uma oportunidade de se acertar com o governo federal em troca de dinheiro para as obras eleitoreiras que eles querem fazer, para os negócios que eles querem colocar em prática, os benefícios, as indicações, a influência na decisão de empresas estatais, de ministérios e empresas públicas, enfim. Tudo isso está na mesa de uma parte, infelizmente, significativa do Congresso Nacional. E aí, quando você tem esse tipo de preocupação dominando um grupo que pode definir quem tem a maioria para aprovar projetos ou rejeitá-los, aí nós temos um problema. Porque a atuação daquelas pessoas que estão ali com uma convicção do dever a cumprir, esta atuação tem que ser no sentido de mobilizar a opinião pública para que esta opinião pública cobre os deputados, demonstre para esses que estão lá a fim de fazer negócio, de que na verdade não existe espaço para isso, e aí quem sabe teremos um equilíbrio no Congresso.